abrange porções marítimas dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. A perfuração está prevista para ser iniciada nas próximas semanas. Autoridades no Canadá e no Reino Unido investigam ao menos 100 mortes por envenenamento que foram tratadas como suicídio. Um homem canadense de 57 anos é acusado de operar um grupo de empresas que enviou cerca de 1.200 pacotes de sal tóxico para pessoas em 40 países, atendendo a pedidos feitos no site dele. As autoridades locais acusam o homem de ajudar ao menos 14 pessoas a tirarem a própria vida. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99. Portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado, sintonizado em 99.1 no FM, você nos aplicativos, pelo YouTube, pela internet. Na CBN Campinas estamos iniciando mais uma edição do CBN Esporte. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o time do seu coração. Já começamos com os primeiros destaques do dia e falamos de Champions, porque 8 jogos abrem a segunda rodada da Liga dos Campeões hoje à tarde. Destaques para as 3 partidas: Manchester United e Galatasaray pelo grupo A, Napoli e Real Madrid pelo grupo G, Inter de Milão e Benfica pelo grupo D. E esses jogos começam às 4 horas da tarde. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe, o destaque da Macaca com você, Lupe. Bom, Júlio, já na Ponte Preta, a situação envolvendo o técnico João Brigatti, que vai comandar a Macaca nos últimos 8 jogos nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele substitui Pintado, que ontem foi demitido do cargo após a derrota para o ABC. O próximo compromisso da Alvinegra acontece na segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Sport na Ilha do Retiro. Vôlei masculino, a seleção brasileira entra em quadra hoje à noite para enfrentar a Alemanha pela 3ª rodada do pré-olímpico. A partida será disputada às 8h30 da noite no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil busca a 3ª vitória consecutiva dentro do torneio. E agora destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. Fortaleza e Corinthians se enfrentam hoje no Castelão no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, após empate por 1-1 na partida de ida. O alvinegro poderá contar com o retorno do meia Matias Rojas. Já o Leão do Pici terá o desfalque de Marinho. Iago Pikachu será o substituto. Quem vencer jogará a final da Copa Sul-Americana. A distância do Palmeiras para o líder do Brasileirão, Botafogo, subiu para 8 pontos, com um empate entre o Glorioso e o Goiás ontem. O Santos renovou o contrato do atacante Wesley Patati até setembro de 2026. No São Paulo, o atacante Alexandre Pato foi relacionado em apenas um dos últimos 5 jogos. Pato deve deixar o clube no final do ano. NBA, depois de forçar a saída da equipe ao fazer fortes declarações em agosto, quando criticou um dirigente do Philadelphia 76ers, o armador James Harden decidiu não comparecer ao Media Day, que antecede a temporada 2023-2024 da NBA. Danny Murray, presidente da operação da franquia, um dos responsáveis pelo ingresso de Harden no 76ers, disse em coletiva de imprensa que está buscando a melhor solução para a saída do atleta. Antônio Lupe está no Brinco de Ouro, daqui a pouco tem entrevista coletiva. João Vitor, que está vivendo grande fase, vai falar ao vivo aqui na CBN
Também vamos falar sobre a renovação do Diogo Matheus. O Lupe já vai trazer os destaques. Aliás, Carlão, Diogo Matheus pode bater o recorde do Lennon, de 4 temporadas consecutivas no Guarani, Carlão. Bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Aliás, eu lendo o seu Twitter, você relembrou o Leno, que teve uma passagem muito importante aqui pelo Guarani, e o Diogo Matheus podendo se igualar. E neste 2023, especialmente, ele vai cumprindo uma temporada sensacional, com uma regularidade tremenda. Tanto é que hoje ele é o capitão da equipe. 89 jogos pelo Guarani. Daqui a pouco a gente fala também sobre o Diogo Matheus e vai ao brinco ao vivo com o repórter Antônio Lupe. E agora, futebol feminino. O Canadá foi o adversário escolhido para os 2 primeiros jogos de Arthur Elias como novo técnico da seleção brasileira. O rival é bem conhecido das jogadoras. Foram as canadenses que eliminaram o Brasil nas quartas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As partidas amistosas serão disputadas nos dias 28 e 31 de outubro. Onze horas 10 minutos e agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Um abraço para você. Bom dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. No encerramento da 25ª rodada da Série A, o líder Botafogo só empata com Goiás e distância para o vice-líder Bragantino fica em 7 pontos. Fogão não vence há 4 rodadas no Brasileirão e técnico Bruno Lage é muito vaiado pela torcida. E pela Série B, a abertura da 31ª rodada com um jogo isolado. O Mirassol, que ainda sonha com uma vaga no G4, recebe o Londrina, vice-lanterna, às 7h30 da noite lá em Mirassol, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe. Daqui a pouco a gente fala. Botafogo. Tá brincando com fogo, hein, Fogão? Já a gente entra nesse assunto da Série A do Campeonato Brasileiro também. E agora destaque do CBN Esportes. Mais uma vez, um abraço para você, Carlão. Um abraço, Júlio Nascimento. Um abraço, ouvinte CBN. Olha o Botafogo. Nós vamos comentar realmente o que foi o jogo. Uma confusão danada que o técnico Bruno Lage arrumou ali na escalação do Fogão. Mas tem que tomar cuidado, até porque na traseira está o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, que vem cumprindo um papel maravilhoso dentro do Campeonato Brasileiro. E notícias importantes do Guarani, já debatemos aqui sobre o Diogo Matheus, a Ponte agora com o novo comando, o João Brigatti, ontem até falei no Arena, né? O ponte-pretanismo do Brigatti, de repente, pode tirar a macaca desta situação ruim em que se encontra. E Corinthians, né? Copa Sul-Americana, o Coringão hoje vai com força total lá para tentar, quem diria, surpreender o Fortaleza, Júlio Nascimento. É isso, a gente vai falar muito sobre isso também aqui no CBN Esportes. E é claro que eu tô contando, esperando a sua participação pelo nosso WhatsApp. Mande aí a sua mensagem, fica à vontade, hein? 991869070. 991869070. A galera pode participar, mande aí a sua mensagem que estaremos aqui daqui a pouco registrando as primeiras participações. Um abraço pro Jonas Silva. Tá falando aqui, né, sobre a preocupação dele com o futuro da Ponte Preta. A gente vai falar sobre isso também. E o Ricardo tá mandando um abraço aqui dizendo que o Mike fez a torcida esquecer rapidinho o Jamerson Bahia, que era uma preocupação essa lateral. Ninguém mais fala sobre o Jamerson Bahia, tá dizendo aqui o torcedor bugrino. Então mande você a sua mensagem também pro nosso WhatsApp 991869070. Estamos no ar até meio-dia com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11 horas e 13 minutos. CBN Esportes Campinas. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se na promoção de aniversário pelo app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite da promoção para participar. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio.
E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Dia das Crianças está chegando e o SESI vai transformar a comemoração em um dia inteiro de atividades gratuitas para a família toda. É o SESI Brincadeiria e Companhia, com oficinas de arte, contação de histórias, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e muito mais. Domingo, dia 8 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no CAT SESI. Esperamos você. Apoio CBN Campinas. O News Truck da CBN Campinas marca presença na 7ª edição da Expo Deps, exposição de negócios realizada pela Associação Comercial e Industrial de Americana. O evento, que acontece dias 4 e 5, vai reunir empresários, empreendedores, fornecedores e investidores da região. Na quarta-feira, dia 4, os programas Estúdio CBN e Arena CBN serão transmitidos ao vivo do recinto da FIDAN, onde será realizada a exposição voltada aos prestadores de serviço. Oferecimento Semara Loteamento. Instale sua empresa no Business Park 9 de Julho, em Americana. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas, avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Motorista que acessa Campinas pela Avenida Alix da Cunha faz um bom caminho, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Pela Avenida Marechal Rondon, uma lentidão na chegada ao Balão do Tavares, no sentido Chapadão, trânsito fluindo bem. Quem segue ali pela rua Joaquim Vilac tem excesso de veículos na chegada Alix da Cunha, no sentido oposto, trânsito fluindo bem. Pela Dr. Alberto Sarmento, o motorista perde tempo sentido Vila Teixeira, na saída do Balão do Castelo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta a qualquer momento na programação da CBN. Agora são 11h16. Quer acabar com vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês? NexGard Spectra é o único tablete oral do mercado 4 em 1 que acaba com os principais parasitas. Hora do vôlei. E hoje tem duelo importante pelo pré-olímpico de vôlei, ginásio do Maracanãzinho, 8h30 da noite, Brasil e Alemanha. O Brasil busca a terceira vitória consecutiva. No último domingo, um grande jogo, uma vitória importante sobre a República Tcheca, 3-2, destaque para Darlan, que foi a grande sensação. E hoje o Brasil pode confirmar aí mais uma vitória nesta busca pela classificação aos Jogos Olímpicos Paris 2024. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Siga mandando a sua mensagem, a sua participação para o nosso WhatsApp. Agora, eu tenho o poder agora, Carlão. Então, qual o poder, Júlio Nascimento? De ler as participações, não passa mais pela filtragem de Antônio Lupe. Agora eu leio tudo, inclusive as críticas e elogios, a gente tem uma regra aqui, Julião. Qual é? Só não vale palavrão. Pode criticar. Não, mas o ouvinte da CBN é educado. Com certeza. Fica tranquilo em relação a isso. Você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. Enquanto estamos recebendo aqui a visita ilustre de Tainá Bernardes, da equipe do Institucional, do Grupo EP, equipe de Paulo Brasileiro, vivendo grande fase. A Roseli de Campinas, parabéns pelo novo estúdio da CBN Campinas. Ficou muito legal. Obrigado, Roseli, pela mensagem. Um abraço para você também. Já li a mensagem do Jonas, ele está preocupado com o futuro da ponte. Tá dizendo que tá bem preocupado com as escolhas recentes. Inclusive, Carlão, hoje fui levantar a média de trocas na gestão de Berlim. A cada 25 jogos tem uma troca na gestão de Berlim. E essa média só tá em 25 porque o L dos Anjos jogou lá pra cima, né? Ele fez 66 jogos.
Nenhum técnico não chamado Hélio dos Anjos passou de 3 meses com o Eberlin, então é uma média um pouco preocupante mesmo. O torcedor tem que estar preocupado. A situação da Ponte é uma situação de calamidade, ela corre risco sim de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. É um assunto para um debate, para um podcast, mas a Ponte teve a chance com o Hélio dos Anjos para pelo menos estar num outro patamar. Não digo brigar pelo acesso, até porque financeiramente realmente o clube passa por problemas, mas está numa situação mais confortável com relação a rebaixamento. Mas escolhas erradas e o reflexo está aí. Um abraço para o Cleiton também, tá dizendo que o Guarani com mais 4 vitórias consegue subir, hein? A gente pode fazer essa matemática, mas é isso, o Guarani tá com 53, 4 vezes 3, 12. Chega a 65, chega é um número para subir, chega né? nesse corte aí. Por hoje, chegaria no número mágico aí pro acesso. Então pode ser. São 8 jogos restantes, seria algo em torno de 50% de aproveitamento, Carlão. Sábado eu estava saindo do estádio Brinco de Ouro e muitos bugrinos fizeram festa comigo lá, tiraram foto, colocaram um boné na minha cabeça lá, Oscarzinho Shinkai, o grande Wellington também, Marcelo Santana, e eles falaram assim, e eu concordei com eles em algum momento, depois eu lembrei que eu estava um pouco emocionado com o que estava acontecendo, e aí o Oscar, se ganhar do Vila Nova, subiu. Eu falei, eu concordo com você, se ganhar do Vila Nova, subiu, porém, tem um Criciúma no meio do caminho, Julião, que é um adversário direto, é um adversário forte aí na briga pelo acesso, e pode complicar a vida do Guarani, mas... Cara, pelo momento do Bugre, tudo tem dado certo, a adversidade que passou contra o Novo Horizontino e o Guarani conseguiu ultrapassar, vai ser difícil o Guarani não disputar a Série A em 2024. É isso aí. Vamos agora com informações do futebol paulista, até para homenagear aqui a nossa Tainá Bernardes, informações do São Paulo Futebol Clube, mas também semana importante no Palmeiras, com decisão no Verdão, e hoje tem Corinthians, hein? Já coração, Vinícius Moura. Fortaleza e Corinthians se enfrentam hoje no Castelão em um jogo que vale vaga inédita na final da Copa Sul-Americana. Os dois times empataram a partida de ida por 1-1 em São Paulo. E agora, quem vencer o confronto em Fortaleza ficará com a classificação. O empate levará a disputa para os pênaltis. O jogo marcará a estreia do técnico Mano Menezes no comando do Alvinegro. O treinador cumpriu suspensão no clássico contra o São Paulo no sábado e, por isso, o seu auxiliar Sidney Lobo esteve à frente do time no fim de semana. Mano Menezes optou por preservar alguns titulares no duelo contra o tricolor do Morumbi. Agora o time terá força máxima e até mesmo a presença do meia Matias Rojas, que foi desfalque nos últimos 2 jogos por causa de uma pequena lesão na coxa. Existe a possibilidade de Rojas iniciar a partida. O técnico corintiano Mano Menezes deve mandar o Corinthians a campo com Cássio no gol, na defesa Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo e Maicon, Renato Augusto, Rojas ou Juliano e Wesley na ponta esquerda, com Yuri Alberto no ataque. O Fortaleza terá o desfalque de um titular. O atacante Marinho sofreu um estiramento no joelho direito e será substituído por Iago Pikachu. A partida entre Fortaleza e Corinthians começa às 9h30 da noite. Quinta-feira será a vez do Palmeiras definir com o Boca Juniors uma vaga na final da Libertadores da América. Os dois times preservaram seus titulares durante a rodada do fim de semana de seus campeonatos nacionais. Ontem, a distância do Palmeiras para o líder do Brasileirão Botafogo subiu para 8 pontos, com o empate do Glorioso diante do Goiás no Newton Santos por 1-1. O Santos renovou o contrato do atacante Wesley Patati, de 20 anos de idade. O novo vínculo é válido até setembro de 2026. Wesley Patati tem 10 jogos na equipe profissional do Santos. O atacante do São Paulo, Alexandre Pato, ficou fora da lista de relacionados do tricolor em 4 dos últimos 5 jogos. Ele ficou como opção de Dorival Júnior apenas na partida contra o Fortaleza, em 20 de setembro, quando atuou nos 10 minutos finais da partida. O contrato de Alexandre Pato se encerra no fim da temporada e não deve ser renovado. De São Paulo, Vinícius Moura. Vamos falar então primeiro de decisão, Carlão. Corinthians e Fortaleza, jogo... O corintiano, eu senti hoje conversando com alguns amigos, não estão tão confiantes assim, principalmente pelo futebol que o Corinthians apresentou no primeiro jogo, né, Carlão? Eu acho que esta situação incomoda o torcedor do Corinthians, incomoda o próprio Mano Menezes, que faz a estreia efetiva no comando do Timão. O Corinthians não tem apresentado um bom futebol.
E até brinquei, né? Por incrível que pareça, o Fortaleza é o favorito. Não é desrespeito nenhum, até porque o Fortaleza cumpre uma trajetória maravilhosa e hoje vive um momento melhor que o do Corinthians. Mas, poxa, em outros carnavais, se nós falássemos de um Corinthians e Fortaleza, o favorito seria o Corinthians, sem dúvida alguma. Mas hoje o Fortaleza está num estágio mais avançado no que tange a qualidade técnica. Agora, Júlio, mesmo jogando no Castelão, é um Fortaleza mais ajustado. No meu modo de entender, é o favorito, mas é o Corinthians, né? É um Corinthians forte, é um Corinthians com individualidades, é um Corinthians com uma camisa muito pesada, que chegou aos trancos e barrancos. Eu acho que é justamente essa maneira como o Corinthians chegou que dá confiança para o torcedor corintiano em avançar de fase nesta noite. Fortaleza favorito, mas do outro lado é uma potência chamada Corinthians, tem que ter respeito. Pois é, né? O Corinthians tem esse desafio fora de casa, né, Fábio Scheibe, contra um Fortaleza que é extremamente organizado do Vojvoda, né? Olha, hoje, primeiro time nordestino a chegar numa final de Sul-Americana. Fortaleza que não deve contar com o Marinho, né? Um dos principais jogadores, está com estiramento na coxa, não sabe se vai pro jogo ainda é dúvida. Caso não apareça, Pikachu, que também tem história pelo tricolor lá do PC, pode também jogar, e Fortaleza tentando essa final inédita. Castelão completamente lotado hoje, todos os ingressos já vendidos, e a torcida do Fortaleza vai fazer uma grande festa, promete uma grande festa para empurrar o time. Lembrando que Fortaleza é o principal time do Brasil com mais gols na temporada, né? Já passou de 100 gols, chega a 110 gols, o Fortaleza que tem um ataque muito potente, muito forte mesmo. Então, Mano Menezes estreando hoje com uma bela dificuldade para o Corinthians, né, Julio? Exatamente. Então é uma semana decisiva para o Corinthians, semana decisiva também, né, Fábio Scheibe, pro Palmeiras. Estava lendo aqui o jornal Olé e todos os jogadores do Boca foram relacionados para o segundo jogo. Então é uma notícia assim, importante, porque o Boca vai contar aí com força máxima, inclusive com a volta do Vicente Taborda, né? Não se sabe ainda se o Luca Langoni, que era um dos jogadores machucados, estará à disposição, mas a tendência é que o Boca seja o mesmo time do primeiro jogo. E segue agora a expectativa do torcedor palmeirense. Vai chegar domingo, mas não vai chegar quinta-feira, né, Fábio? Exatamente, uma semana de muita apreensão para a torcida palmeirense. O Palmeiras que teve Hendrick como grande destaque no domingo contra o Bragantino, a torcida pedindo a entrada de Hendrick, mas Abel Ferreira deve utilizar a mesma equipe que tem utilizado, jogando com o Mike mais avançado no lugar de Dudu. O Palmeiras, então, contando com o apoio da torcida também, e o Boca Juniors, que além dos jogadores que tem a mística, né? Essa camisa tão pesada na Libertadores, pretendendo ganhar a 7ª Libertadores, igualar ao Independente, time argentino também, que mais ganhou a Libertadores, e conta com o Barco também, um volante, o Ruivinho, muito bom jogador, que o Boca Juniors tem, vai poder jogar de titular também. Mas o Boca Juniors já pretende ter uma desculpa já feita, né? Falam bastante do gramado sintético do Allianz Parque, estão reclamando muito desse piso, mas o Boca Juniors vai jogar com tudo mesmo, e Riquelme também já dando um pitaco e dando umas provocações quanto ao tipo de jogo no gramado palestrino, viu, Julio? O Carlão, o Hendrick, aliás, toda a imprensa espanhola comemorando o gol do Hendrick, né? O fim do inferno, como disse o jornal Marca. E a torcida, parte dela, né, como o Fábio disse, já pedindo o Hendrick, de repente, como titular, aproveitar aí que a confiança agora voltou. E aí, o Hendrick tem que jogar no banco ou como titular, começar no banco ou como titular no Palmeiras e Boca? Olha, Júlio, eu também comemorei o gol do Hendrick, né? Sempre um talento, quando ele desabrocha, a gente fica muito feliz, até porque o Hendrick é uma esperança verde e amarela para as próximas Copas do Mundo. Agora, pensando com a cabeça do Abel, ele não vai colocar o Hendrick desde o início. O Abel ainda está receoso, ele respeita a equipe do Boca Juniors, embora o Boca não passe por um bom momento tecnicamente, haja visto que vem de derrota para o River Plate na última rodada da Liga Argentina. Então eu creio que ele vai escalar o Mike na segunda linha, o ataque com o Rony e com o Arthur, e o Hendrick fica para uma segunda opção. Agora, pelo coração, pelo entusiasmo, eu escalaria o Hendrick. Pela razão, eu deixaria o Mike atuando ali como uma espécie de auxiliar do Marcos Rocha, fazendo um revezamento pelo lado direito. Vamos ver o que o professor Abel vai projetar, vai montar para este duelo, mas
eu acho que permanece o Mike como titular no lado direito do Palmeiras. Vamos ver então o que vai montar o professor Abel, né, depois das broncas do Abel Ferreira depois do jogo contra o Bragantino. Cuidado, né, Júlia? A gente, como eu disse, a gente vai pelo entusiasmo, né? Aquela coisa de pernas alegres, né? Experimentamos um veneno que dói até hoje, em 2014, né? Vai pra cima da Alemanha. Futebol tem muita tática, precisa jogar com a inteligência e muitas vezes com a razão. Então o Endrick foi bem contra o Bragantino, também acho. O Carlão emocionado escalaria o Endrick. Poxa, talento, vai pra cima, aproveita os espaços. Né? O campo sintético ajuda demais na velocidade. Então é jogo propício pro Endrick. Agora, cara, é um jogo de mata-mata, Júlio. O Palmeiras se der vacilo, o Palmeiras se vacilar, ele perde o jogo. Né? Então tem o Mike, que é experiente, que pode ajudar ali no setor de marcação, ofensivamente também contribui. Então eu creio que o Abel ele vai pelo lado racional e deve escalar o Mike. Rapidinho aqui, lendo algumas mensagens antes do repórter CBN. Bom dia, parabéns pela Casa Nova. Sábado estava no brinco com a minha esposa Kellen Garcia. Gostei do futebol apresentado pelo meu Guarani. Manda um abraço pro Edmilson Garcia, o Lobo. Edmilson, artilheiro. Mas quem tá mandando é o Daniel. O Daniel do Pernas de Aluguel tá mandando um abraço pro Edmilson Garcia, o Lobo. O Lobo tá lá pro Paraguai ou tá pra cá, será? Não sei, eu acho que ele está Manda no mensagem, Paraguai. Lobo, que você escuta todas as rádios do universo, com certeza você tá hein? escutando a gente também. Bom dia, é o Fabrício em Jundiaí. Um abraço pra você, obrigado pela mensagem. Bom dia, CBN, bom dia, Carlão. Dê uma olhada no Instagram do time do Fortaleza. A chamada de hoje pro jogo dele ficou sensacional. O Fortaleza O tipo de marketing lá é muito forte. É o clube do momento. E outra coisa que me chamou a atenção e que sirva de lição para os nossos clubes. Houve aí, tem uma briga entre as duas torcidas lá, né? As principais. O que a diretoria já falou? Já rompemos, não queremos saber de torcida organizada. Cara, é sensacional. Não é à toa que o Fortaleza está vivendo um momento maravilhoso na trajetória. Um abraço pro Zé de Campinas. Sim, Zé, por enquanto estamos sem imagens no YouTube, mas você tá ouvindo o som digital da CBN. Em breve as imagens voltarão. Obrigado aí pelo feedback, abraço pra você também. O Carlos tá postando aqui em vitória do Guarani contra o Vila. Tem que aproveitar que o Vila é um time que oscila demais. O Guarani não pode perder pontos dentro de casa. Se vencer todos no brinco, sobe para a primeira divisão. Então são as mensagens aqui, daqui a pouco eu volto a registrá-las. Pode continuar mandando aí para o nosso WhatsApp, 991869070. Agora são 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Terça-feira, 3 de outubro de 2023. O ministro do STF, Nunes Marques, suspendeu a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Na decisão, o ministro justificou que existem informações solicitadas que, se fornecidas, vão representar risco de violação da privacidade de Vasquez e de terceiros, que nem sequer são investigados. O ex-diretor da PRF está preso desde agosto por suspeita de interferir nas eleições do ano passado. Trabalhadores de empresas terceirizadas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, fazem greve desde o início da madrugada contra a proibição do uso do celular em algumas áreas do terminal. A norma foi estabelecida pela Receita Federal após casos de esquema de troca de etiquetas de bagagens no terminal. Dezenas de voos foram atrasados e alguns até cancelados por falta de equipes em funções essenciais para o funcionamento do terminal. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o Estado não tem condições de seguir com a integralidade dos pagamentos previstos no ano que vem, dentro do regime de recuperação fiscal. A estimativa é de 8 bilhões de reais para 2024. Castro teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para buscar diminuir a quantia a ser paga no abatimento da dívida do Estado com a União. Cientistas que criaram métodos experimentais para estudar pulsos de luz ultra rápidos e a dinâmica de elétrons na matéria são os vencedores do Prêmio Nobel de Física 2023. A Laurea foi dividida pelos físicos Pierre Agostini, dos Estados Unidos,
Ferenc Kraus, da Alemanha, e Anne Hullier, da Suécia. Eles vão compartilhar o prêmio de 10 milhões de coroas suecas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Colombo Agroindústria, apresentam Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, de 3 a 8 de outubro em Campinas. Música e cinema no Museu da Imagem e do Som e a Unicamp. Entrada gratuita em todas as sessões. Confira a programação no site ineditbrasil.com.br. Inédit Brasil. Realização Embrasil Cultural e Governo do Estado de São Paulo. O Dia das Crianças está chegando e o SESI vai transformar a comemoração em um dia inteiro de atividades gratuitas para a família toda. É o SESI Brincaderia e Companhia, com oficinas de arte, contação de histórias, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e muito mais. Domingo, dia 8 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no CAT SESI. Esperamos você. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com CBN Esportes desta terça-feira. Siga aí mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O Paulo de Valinhos, apesar de palmeirense, o jogo contra o Boca vai ser sofrido, acho que decidido nos pênaltis, mas vai dar Verdão. Valeu, Paulo! Toda a turma de Valinhos. Agora somos vizinhos, hein, Paulo? Galera de Valinhos aqui cada vez mais próxima agora da CBN. Valinhos nos abraça mais uma vez. Valinhos nos abraça sempre. Agora no frio tem que abraçar mesmo, porque Valinhos faz frio. Aí Valinhos nos acolhe. Aliás, tem que ser igual o Antônio Lupo, ele paga IPTU de Campinas, IPTU de Valinhos, o quarto dele é em Valinhos, a sala em Campinas. Eu cozinho em Campinas, mas eu me alimento na sala que é em Valinhos. Eu durmo em Valinhos, mas eu acordo em Campinas. É algo esquisito, mas é algo que acontece na minha vida. É uma espécie de linha do Equador, né? Isso, ou quem sabe um trópico de Capricórnio. O nosso ouvinte aqui pergunta, ele não se identificou, deixa eu ver se eu acho. Anselmo, final do telefone 6241. Bom dia a todos. Por que o São Paulo contratou o Pato se não está utilizando? Às vezes ele entra, Cara, né? eu acho que, tecnicamente, o Pato, ele dispensa apresentação. Ele é um jogador de muita qualidade. Mas eu acho que o dia a dia dele, a postura dele, incomoda o treinador, o comandante. Ô, Júlio, eu tava acompanhando o jogo do São Paulo e eu peguei até a informação do meu cunhado, Buiú. Ele foi assistir São Paulo e Bahia, essas finais da Copa do Brasil também. O Pato não esteve presente, mas contra o Bahia o Pato jogou. Ele tem um jeito de correr, sabe? Meio desleixado. Cara, pra quem é competitivo, o treinador que... Hoje o futebol... eu não sei, cara. Eu acho que o Pato, ele tá em outro mundo, E hoje né? toda a torcida gosta desse negócio de raça, né? Raça antigamente era caracterizado por algumas equipes, né? O jogar feio. Isso. Mas hoje toda a O torcida cara que gosta. representa, por exemplo, se pegarmos a categoria, a qualidade do Alisson e do Pato, não tem nem comparação. Né? Não tem nem comparação. O Pato é um extra classe. E o Alisson, trabalhador, brigador,
né? Um cara que aceitou, teve a humildade de aceitar trocar de posição, e hoje é um destaque do São Paulo. Eu acho que a postura do Pato no dia a dia, principalmente nos treinamentos, isso incomoda todo o comandante. Tanto é que vários treinadores passaram pelo São Paulo ou outras equipes, e com quase ninguém o Pato foi titular. É verdade. Então, assim, eu acho que isso justifica um pouco essa baixa utilização do Pato, né? Vai precisar provar aí que, de fato, ele tem espaço. Vamos agora com informações do Guarani. Notícias importantes no Brinco de Ouro. Antônio Lupe esteve agora há pouco no Brincão acompanhando mais um treinamento de Humberto Louser e nos conta as principais novidades. Lupe. Um treinamento que... Tudo bem, Júlio? Boa tarde a vocês, né? Não estava aqui no início... Seja bem-vindo, Antônio. Do programa, estava acompanhando a atividade lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Foi uma atividade em campo reduzido, né? Alguns atletas não participaram, o Matheus Bueno e o Bruno Mendes, por exemplo. Eles realizaram apenas um trote ali em volta do campo. O Derek não subiu pro gramado. Então, assim, o Humberto Louser, ele aproveita, né? Até porque tem a semana cheia. É mais um momento de recuperação do que um momento para trabalhar taticamente, até porque hoje, terça-feira, ainda tem quarta, quinta e sexta para trabalhar a equipe visando o compromisso contra o Vila Nova. O jogo acontece sábado, 6 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Expectativa, mais uma vez, de casa cheia. O que a gente pôde acompanhar no treinamento? Um clima muito descontraído. Diogo Matheus, contrato renovado, treinou normalmente. Ele é um cara que sofreu muito por conta de lesões nos últimos anos. Vai para a 4ª temporada vestindo a camisa do Guarani. O contrato do Diogo Matheus era válido até o fim de 2023, agora ele fica até dezembro de 2024. E a gente até estava comentando lá, até que, acredito que foi um assunto debatido nas redes sociais, pelo menos passei os olhos e vi uma discussão como essa. Qual foi o último jogador que atuou 4 temporadas seguidas vestindo a camisa do Guarani? E pelo que foi passado, o Vitor Rede, assessor, foi o Lennon, né? Que, se não me engano, ficou 5 temporadas. Ele teve um hiato de 6 meses. Certo. Foram 4 temporadas e meia. Foi pro Vasco, volta e faz a 5ª temporada no Guarani. Exatamente. Então o Diogo Matheus ele vai pra 4ª, né? Porque ele chegou em 21, 22, 23, 24. Então o Diogo Matheus com a camisa do Guarani, capitão da equipe. E ontem foi anunciada a renovação de contrato com o Diogo Matheus. Mas quem vive um momento mágico no Guarani é João Vitor, que chegou ali sem muitos holofotes, jogador que teve boa campanha no Ituano, campeão da Série C, subiu para a Série B, natural de Paulínia, mas crescido em Campinas, e desde que Humberto Louser assumiu o comando técnico da equipe, ele é peça fundamental no ataque do Guarani. E ele foi para a entrevista coletiva. Acompanhamos de perto e ouvimos a palavra do atacante do Bugre, que fala desse momento especial e também a importância de jogar ao lado de pessoas queridas, principalmente os seus familiares. Estou muito feliz desde o primeiro dia que cheguei aqui, a rapaziada já fez eu me sentir em casa, então estou muito feliz de estar aqui, né, trabalhando no Guarani. Falar do Louser, professor, me dá a oportunidade, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele. É um cara honesto, que gosta de trabalhar, incentiva bastante a gente nos treinos, ele extrai o nosso melhor todos os dias, não só os que estão jogando, mas os que não vêm jogando também, ele sempre tenta extrair o melhor de todo mundo. Então isso está sendo essencial para o nosso time fazer essa campanha que a gente está fazendo no Brasileirão. E falar do meu gol também, né? Muito feliz. Estava treinando também durante a semana essa chapada. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro gol aqui no Brinco de Ouro. Então estou muito feliz com esse momento que eu estou vivendo. Você é daqui da região, né? Se não me engano, você é de Campinas mesmo, mas acabou jogando no Sérvio, Hortolândia, passou também pelo Bragantino, mas não conseguiu ter uma sequência. Você acabou até chegando a ser contratado para jogar na Ponte, mas não conseguiu. O quanto é a importância de você jogar na sua cidade, perto dos seus familiares, você foi pai recentemente agora, também te motiva? O quanto isso é importante para o atleta estar jogando onde ele surgiu para o futebol, perto de pessoas que apoiaram, que riram nos momentos bons, que choraram nos momentos ruins, e hoje você está colhendo esse fruto? Cara, eu acho que tudo favorece, né? Tô na minha cidade, minha família daqui, a família da minha esposa daqui de Campinas também. Então, todos os jogos eles estão vindo aqui no Brinco de Ouro, dá uma força para mim. Cara, eu tô muito feliz, não tenho o que falar. Esse momento que eu tô vivendo, eu acho que tá sendo o melhor campeonato que eu tô fazendo da minha vida, da minha carreira até hoje. Então, tô muito feliz de estar aqui, principalmente por estar em Campinas, minha cidade natal. O melhor campeonato que estou fazendo em toda a minha carreira. Palavras de João Vitor, atacante do Guarani. E só para fechar o bloco do Bugre,
o Alan Santos não treinou. E a informação que a gente recebeu é que ele ainda está em recuperação no departamento médico contra o Novo Horizontino. Na verdade, no último treino, antes da partida contra o Novo Horizontino, ele sentiu ali um problema na panturrilha, foi relacionado, foi para o aquecimento, não teve condições de jogo. O Valber foi o titular ao lado do Lucão e a tendência, por enquanto, terça-feira, ainda temos muitos dias pela frente, mas a tendência hoje é que a dupla de zaga seja formada por Valber e Lucão para o jogo contra o Vila Nova, o Tigrão, o Colorado da Vila Formosa. E é mesmo o melhor campeonato facilmente da carreira do João Vitor, né, Carlão? Sem dúvida, a maneira como ele ganhou espaço no Guarani foi sensacional. Ele não era um titular, muito pelo contrário, né? Era um jogador que a torcida talvez nem conhecia o João Vitor. De repente foi entrando, foi se encaixando e hoje ele é peça fundamental, né? A gente brinca aquele quarteto fantástico, ele tem uma parcela importante, né? A gente pega o Bruninho, pega Derek, João Vitor e Bruno José, são 4 jogadores fundamentais, 4 jogadores que cresceram durante a temporada, né? Vamos lembrar, acho que nenhum protagonista, né? Júlio, Lupe, nenhum era protagonista. A gente falava muito em Bruno Mendes e Regis, né? No início da temporada. Tal. Acho que o Bruninho, né? Assim, mas o Bruninho ele veio crescendo, né? Aquele cara, o Bruninho vai chegar, o Bruninho não. Aí hoje sim, hoje esses 4 são protagonistas, sem dúvida alguma. Então é o bom momento que dá confiança pro João Vitor. O Julião conhece ele, fala que é um menino super especial, muito bacana, construindo aí uma família sensacional, jogando na cidade, né? Não sei se é o clube do coração dele, mas só de jogar na cidade, num clube como o Guarani, sem dúvida alguma, isso é muito legal. Então, que ele tenha boa sorte aí nesta reta final de Série B. E outra coisa, hein? Vamos lá, o Guarani vai subir. A diretoria acha até importante essas renovações de contratos. Agora, a valorização desses caras aí, ela vai ser tremenda. Você pega um João Vitor, pega um Bruno José que pertence ao Cruzeiro, o próprio Derek, né? São jogadores fundamentais que podem ser importantíssimos na temporada que vem, mesmo com uma Série A aí chegando. A diretoria vai ter que ter criatividade aí numa eventual renovação de contrato. Mesmo que eventualmente esses jogadores saiam, o Guarani vai ter a segurança financeira, né? Sem dúvida. Até porque a projeção desses caras, eles ganharam notoriedade com a camisa do Guarani. O João Vitor, quem conhecia? O próprio Derek, chegou desacreditado. O mais conhecido é o Bruno José, pela passagem no Cruzeiro e porque já estava aqui no Guarani. Agora, graças ao Guarani, esses caras aí vão deslanchar na carreira, seja com a camisa do Guarani ou seja com a camisa de um outro clube. Exatamente. Agora, a ausência aí do Alan Santos. O Alan Santos teve o mesmo problema na panturrilha no primeiro turno, foi aquela sequência que o Valber teve ali. O Valber foi muito bem naquele momento, hein? O Valber teve ali, inclusive quando o Alan Santos volta, Humberto vai à imprensa explicar o porquê do Alan Santos voltar, né? Aí o Humberto deu o critério dele, que quando o jogador sai por lesão, depois ele tem o direito a voltar à titularidade. Porque, tecnicamente, naquele momento, o Valber supriu muito bem a ausência do Alan Santos. Agora, no jogo de sábado, a gente sentiu, no primeiro tempo, o Valber e o Lucão batendo cabeça, né, Carlão? Ô, Júlio, agora você vê como que a gente se apega ao retrospecto, e quando o Lupe traz a notícia que o Alan Santos não jogaria, eu disse nenhum problema, até porque o Valber, quando foi utilizado, deu conta do recado, é um jogador experiente, um jogador já com bagagem no próprio Guarani. Eu disse, não vai ter, o Guarani vai superar este obstáculo. E não é que o começo do jogo foi muito complicado, o entrosamento ali com o Lucão, o próprio Pegorari também, o gol que o Guarani toma é um gol incomum, né? De bola parada ali, um vacilo. Mas aí aos pouquinhos a partida foi fluindo, o Guarani empatou, o Valber acho que foi, né, serenando um pouquinho, saindo aquela adrenalina que em alguns momentos ela atrapalha, e terminou o jogo de uma maneira importante, como aquele Valber que você disse, que quando substituiu o Alan Santos no primeiro turno deu conta do recado. Maravilha, 11h48, rapidinho aqui só registrar mais mensagens aqui, o João Carlos. Gente, vocês poderiam comentar sobre o rebaixamento? Acho que aqui ele tá querendo dizer sobre rebaixamento na Série A, porque ele tá dizendo tá perguntando, né, se o Corinthians tem chance de cair. Vamos ver. Ah, tem, né?
13º colocado calma aí, com 30 pontos. O Vasco é o 17º com 26. Aliás, ontem eu disse que o Z4 estava formado. O Goiás foi ao Rio e pegou um pontinho, trouxe o Vasco de volta. Deram um ponto pro Goiás, né? Segundo chance Nossa, de gol. Eu falei, que bagunça que ele fez na escalação. O chance de gol diz que o Corinthians tem 3,5% de chance de queda. É muito, né? Não, é pouco. É pouco, Lupe. O Eu acho que Cruzeiro, do por Santos exemplo, pra tem baixo, mais, né, Julião? 13%. Não é do Santos pra baixo? Mas eu acho que essa porcentagem pequena, ela é muito por conta do Coritiba e do América, né? Sim. Esses dois, já mesmo ganhando o clássico, é muito difícil, né? Fazer assim, acho que de 30 pra baixo. O Cuiabá eu sempre desconfio dele, mas no momento que eu tô mais desconfiado, ele vai lá e dá uma resposta, como deu contra o Fluminense. Acho que do Cruzeiro pra baixo tá todo mundo na briga. E tirando América e Curitiba, que estão defasados, né? E um abraço pra galera de Nossa Senhora do Socorro, lá em Sergipe. Opa! Sergipe te abraça. hein? Sergipe Legal. nos abraça. Como é que chama o município, por favor? Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro nos abraça, mas com muito carinho e muito afeto. Uma alegria ter vocês aqui conosco. É isso aí. Daqui a pouco tem informações da Ponte, 11h49. O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. O News Truck da CBN Campinas marca presença na 7ª edição da Expo Deps, exposição de negócios realizada pela Associação Comercial e Industrial de Americana. O evento, que acontece dias 4 e 5, vai reunir empresários, empreendedores, fornecedores e investidores da região. Na quarta-feira, dia 4, os programas Estúdio CBN e Arena CBN serão transmitidos ao vivo do recinto da FIDAN, onde será realizada a exposição voltada aos prestadores de serviço. Oferecimento Semara Loteamento. Instale sua empresa no Business Park 9 de Julho, em Americana. Seu carro leva você até a academia. Você odeia malhar, mas ama o fit em dia. É claro que ele importa pra você. Assistências e cobertura sob medida, seguros para todo tipo de bolso e assistência residencial inclusa. Interessou? Acesse mafre.com.br e saiba mais. Seguro Mafre Alto, cuidamos do que é importante para você. Fale com o seu corretor. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes, agora para falar da Ponte Preta, a macaca que vai para o 5º técnico na gestão de Marco Antônio Eberlin, Antônio Lupe. Exatamente, e o 4º, né, dessa temporada, né, porque teve Hélio dos Anjos, isso, teve Felipe Moreira, teve Pintado e agora Brigatti, a nova era Brigatti na Ponte Preta, né? Mais uma passagem, ele que foi contratado junto com o Pintado, mas na época ele foi anunciado como coordenador de futebol, não logrou o êxito o trabalho do Pintado, foi demitido e agora o Brigatti tem a responsabilidade para comandar a Ponte Preta nessas últimas 8 decisões que a macaca tem pela frente até o fim da Série B. E não sou eu que estou falando que são jogos decisivos. O próprio Brigatti, um recado que mandou ao torcedor da Ponte em um vídeo que foi publicado nas redes sociais do clube, afirmou sobre esse momento antes do primeiro trabalho que foi realizado hoje de manhã. Nação Ponte Pretana, mais uma vez um grande prazer falar com vocês. Eu peço, não como treinador, não como profissional, mas sim como um ponte pretano que ama essa instituição, que nos ajude, que nos apoie, que nos dê esse incentivo que vocês sempre deram. E a gente sabe a dificuldade que é jogar dentro do Majestoso com a presença da nossa torcida incentivando o tempo todo. Peço a vocês um voto de confiança, nos ajude, nos apoie, nos passe confiança, que vai ser uma nova etapa daqui para frente. Nós temos 8 jogos restantes e são 8 decisões. E nós precisamos muito de vocês. Um abraço a todos. Esse o João Brigatti, material que foi publicado pela Ponte Preta nas redes sociais, ele tem tempo para trabalhar, até porque a Ponte só joga
na segunda-feira, às 8 horas da noite, segunda dia 9, às 8 horas da noite, contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. É claro que tem a viagem, isso aí você acaba perdendo um dia de trabalho, mas o Brigatti começou hoje a preparação da equipe no jogo contra o time pernambucano. E muita gente tem me perguntado a respeito desses jogos, né? Quais são essas decisões que a Ponte tem pela frente? São adversários bem complicados. A Ponte tem o Sport na próxima rodada, jogo fora de casa. Depois ela recebe no Moisés Lucarelli o Atlético Goianiense e o Ituano, são 2 jogos seguidos em casa. Depois ela sai para enfrentar o Novo Horizontino, em Novo Horizonte, recebe o Avaí, vai até Tombos, agora sim até Tombos, porque o estádio lá já está liberado pela CBF, não joga mais em Muriaé, e sim em Tombos, enfrentar a equipe do Tombense. Juventude fora, nos últimos 3 jogos, a Ponte tem 2 fora, contra Tombense e Juventude, e fecha a sua participação na Série B contra o CRB no Majestoso, Júlio. Sequência delicadíssima para a Ponte. O Brigatti, ele tem algumas missões, né, Carlão? Primeiro, reestruturar o time, porque o Pintado não conseguiu dar uma cara taticamente e principalmente a questão emocional também, né? Verdade, Júlio. O lado positivo da chegada do Brigatti, o ponte pretanismo. Eu acho que neste momento é importante esse discurso forte, esse discurso de energia, tentando resgatar o torcedor que está com a autoestima lá embaixo. E eu acho que é algo que tem que ser valorizado, ainda mais nesta fase. Tudo bem que tecnicamente o time deixa muito a desejar, não dá indícios de que vai reagir, mas de repente o Brigatti com essa maneira de agir, né, dessa forma mais forte, né, baseado muito na emoção, ele pode aflorar os ânimos dessa rapaziada e a Ponte reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós falávamos do Abel, né, a emoção e a razão. Esse é o lado da emoção. Agora, quando o Lupe traz esta sequência, vem o lado da razão. O que faz o torcedor acreditar que a Ponte vai passar por esses obstáculos, né? São 8 jogos, a Ponte precisa mais ou menos de 4 vitórias. Gente, vamos fazer um cálculo assim, a grosso modo. Contra o Sport, isso com palpite, contra o Sport. Não dá, né? Sim. É jogo de derrota. Contra o Atlético Goianiense. Como diz um amigo meu, é um jogo perdido. Você sabe o que vai ter no WhatsApp terça-feira, não, né? se a Ponte ganhar. Não, mas poxa, isso são projeções. Projeções, né? A gente não pode... Otimistas e realistas. Não, realistas. Realistas. Ó, com o Atlético Goianiense, vamos pegar um empate. Se você for no histórico, a Ponte não ganha um tempão do Atlético mesmo jogando em casa. Eu não vou ficar prolongando aqui, né? É muito achismo. Mas a Ponte vai ter que melhorar demais, principalmente a postura, a confiança, a maneira de jogar. Isso não só tecnicamente, mas mentalmente, né? Jogar no Majestoso hoje não está fácil, a torcida pega no pé, como foi contra o Mirassol e com razão, e ainda teve a arbitragem, né? Como um agravante. Mas vamos ver, eu acho que o torcedor tem que se apegar nessa maneira do Brigatti agir, né? Aquele maluco no bom sentido, o enérgico no bom sentido, e a Ponte tem aí essa possibilidade de conquistar os pontos necessários para permanecer na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco tem Globo Esporte, GE na tela da EPTV, com a apresentação de Bruna Ficagna, que vai falar mais também sobre essa saída do técnico Pintado e outros assuntos. Bom dia pra você, Bruna. Bom dia, Julião. Bom dia pra vocês todos que estão aqui ligadinhos com a gente. Tô me sentindo importante aqui, viu? Você viu? E aqui é um estúdio bonito, você viu, né, Bruna? Que isso, a gente fica até mais pomposo, né? Não é outra coisa, é diferente. Clima, é diferente. Daqui a pouco, então, tem Globo Esporte, já nesse clima todo que você falou, falando da mudança do comando técnico da Ponte Preta, a saída do técnico Pintado, a análise do momento da Ponte Preta, a gente estava até falando agora, a sequência que joga fora de casa contra o Sport, um adversário super difícil nesse momento todo que a Ponte vive, e ainda também trazendo a situação do Guarani, que vive um momento totalmente diferente na tabela, voltou ao G4 diante de um adversário direto, e agora tem uma sequência também diante de outros times que também estão brigando por alguma coisa ali em cima. A projeção aqui do Carlão para essa sequência tá difícil, né? O torcedor da Ponte tem que acreditar bastante. E a gente nem sabia da pauta, mas a gente tá discutindo justamente isso. Estamos alinhados. Estamos alinhados sem estar apresentado, né? A Bruna acompanha, sabe que a Ponte não dá indício, né? Não mostra força. Agora, vem o Brigatti aí. O Brigatti é esse maluco no bom sentido que a gente fala, né? Tem o sangue pontepretano corre nas veias.
E acho que esse entusiasmo do Brigatti pode contagiar o torcedor da Ponte, sim, e os jogadores também. Agora, tecnicamente, a mudança tem que ser drástica. E muito rápida, né? A gente tá falando de um jogo contra o Sport, vindo de uma situação, de uma atuação muito apática contra o ABC. Né? Sim, 2 piores ataques do campeonato se enfrentando, e a Ponte Preta não consegue marcar gol contra o ABC, sofre 2 gols. Então, assim, uma virada de chave muito rápida, e esse jogo perdendo, né? Caso uma derrota para o Sport, se aproxima ainda mais da zona de rebaixamento. Coisa, né, Bruna? Você citou o jogo contra o ABC, que foi terrível, e o Kaique França, para variar, foi um dos melhores em campo, sabe? De novo, né? Então é triste, né? É um cenário complicado para a Ponte. Se não fosse o Kaique França contra o Mirassol, Meu que Deus. a Ponte tomou 3, era para ter sido ali chutando baixo, um 5. Contra o Vila Nova lá, que ele falhou em Goiânia, mas depois se redimiu. É isso. Então, Bruno, daqui a pouco tem GE. Uma honra, viu, recebê-lo aqui. 1h da tarde. Que isso, tô me sentindo muito importante aqui. É isso a aí. CBN te abraça, Bruna. Que tem o nosso bordão aqui. Tal lugar te abraça. Então a CBN te abraça, tá? Abraço o GE, o Globo Esporte. E tudo. Então, valeu. 1h da tarde, espero vocês. É isso, Bruna. Falando de Corinthians também, hein, que tem decisão hoje. Sei não, hein? Vou deixar Eu acho que vai dar leão, hein? Calma, Lupe. Eu não vou deixar meu palpite, não, tá, gente? Eu quero a audiência de todo mundo 1h da tarde no GE. Boa. Beijinho. O jogo de marketing, né? Mas é isso aí, todo mundo migrando daqui a pouco para acompanhar a Bruna Ficagna na tela da IPTV. Reta final aqui do nosso CBN Esportes. O Léo do Centro tá dizendo que o Carlão ontem tava mais ácido contra a Ponte, hoje ele tá mais maneiro. Mas é verdade. Também não adianta. O que vai fazer? O resultado tá aí, já é um resultado pífio. Então. Vamos embora, Antônio Lupe? Vamos, Quem Carlão. Paga o almoço hoje? Júlio? Hoje é você. Não, Júlio. Vem comigo então. Hoje é o que ganha mais. Hoje sou eu. Não me venham com churumelas. Amanhã, comando do Carlão aqui no CBN Esportes. Eu volto quinta-feira às 11 horas. Espero vocês. Hoje tem Arena às 4 horas. Agora você veio. Um abraço. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas.